palavra lúdico, ela não tem só o sentido de divertimento, de jogo, melhor dizendo, né, de brincadeira, mas sim de atividade prazerosa. Tudo que é prazeroso é lúdico. Então vamos em frente. Atividades lúdicas estão presentes em todas as classes sociais, né? Quer sejam crianças de várias idades, todas as crianças brincam, né, gente? Isso é invariável. Criança brinca. Se você der uma chave de fenda na mão de uma criança, ela vai brincar com a chave de fenda. Por quê? Porque a criança ela tem um campo de imaginação muito amplo, né? Quase infinito. E esse mundo de fantasia no qual a criança vive, principalmente até os 6 anos de idade, onde a criança ela é totalmente fantasiosa, porque o ego ainda não está muito consolidado, ele está em desenvolvimento, pois a partir dos 6 anos abre-se a janela do ego, que é uma janela para a realidade. Normalmente um momento onde a criança vai perceber que Papai Noel não existe, Coelhinho da Páscoa não é bem assim a história, enfim. E a criança vai tendo contato com o mundo real, não somente o mundo fantasioso. Por exemplo, se você vai no aniversário de uma menina de 4 ou 5 aninhos e lá tem uma moça vestida de Frozen, mas com um vestido todo esquisito, uma peruca muito artificial, ou seja, uma Frozen bem caricata, ela vai acreditar que a Frozen de verdade foi ao aniversário dela, né? Que ela vive num mundo da fantasia. E crianças fantasiam, crianças têm muita imaginação. Então, crianças de várias idades brincam, se divertem através da ludicidade, né? Isso é um aspecto que nós, adultos, quando amadurecemos, a gente perde muito essa habilidade de nos divertirmos com as coisas mais simples, que a gente passa a lidar com enfrentamentos, problemas, né? Essa é a grande questão de sala de aula. Vocês, professoras e professores, vocês já têm uma faixa etária de maturidade, mas vocês estão lidando com crianças que estão na faixa etária da fantasia, da diversão, da criatividade. Então, é um choque de gerações bem significativo. Educar é entrar no mundo do outro. Compete ao professor e à professora e aos professores, portanto, que eles consigam entrar nesse mundo da criança para qual eles ensinam. Isso é muito legal, né? Deixa eu tirar. Então, atividades lúdicas estão em todas as classes sociais, é indiferente. Todas as culturas, religiões, crianças de qualquer idade brincam e se divertem pra caramba com essa ludicidade, né? Brincadeiras e jogos sempre promovem a aprendizagem. Gente, isso aí é automático. Brincadeiras e jogos sempre estão ensinando alguma coisa, sempre. Favorecem o desenvolvimento físico. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Cantigas de roda que as meninas faziam muito, hoje ainda fazem, de certa forma. Pular a amarelinha, pique-esconde, pique-pega, enfim, tem tantas atividades que as crianças fazem nos seus jogos, que estão sempre aprendendo, né? A trabalhar em equipe, a socializar, a lidarem com frustração, com perda, com ganho, a serem líderes, a serem liderados, ou seja, são jogos que preparam e brincadeiras que preparam para aquilo que essa criança mais vai precisar quando for um adulto, entrar na vida onde o ser humano é um ser social e tem que interagir com todas essas questões, mas de forma adulta e de enfrentamentos, não mais de brincadeira. Então vamos em frente. Brincadeiras e jogos promovem a aprendizagem, sempre. Favorecem o desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual, a socialização da criança, possibilitando um desenvolvimento efetivo, bem completo e muito divertido e prazeroso para a criança, para quem está envolvido com publicidade. Divertem, proporcionam descobertas através de estímulos que o professor vai colocando em sala de aula e instituindo regras também, posicionamentos para desenvolver esses jogos e essas brincadeiras de maneira que seja super criativo e divertido para toda a turma. Então a sala de aula deixa de ter aquele clima pesadão, sabe? Aquele clima tenso, denso, complexo, que só prejudica a aprendizagem. Eu acho que o grande sacada dessa nossa conversa de hoje é entendermos que quanto mais formalista, ortodoxa
quanto mais ortodoxia a gente tiver no ato de ensinar, talvez a gente acabe criando um ambiente que não seja propício ao que a gente mais quer, que o aluno efetivamente aprenda de verdade. E Renaud dizia, a gente quer cabeça bem cheia ou a gente quer cabeça bem feita? Eu prefiro cabeça bem feita. E às vezes a gente é mero conteudista, nossos alunos ficam abarrotados de conteúdos, mas com pouquíssima experiência cognitiva de real aprendizado. Eu quero alunos divertidos, eu quero uma sala de aula divertida, eu quero uma sala de aula feliz. Quando a gente é feliz, a gente aprende mais. Vamos em frente. As atividades lúdicas são momentos de descoberta, sim. Instrução, compreensão de si mesmo, onde há estímulos para a autonomia dos nossos alunos, para a criatividade, a expressão pessoal. Há uma diferença muito significativa em você entregar, por exemplo, uma folha, um desenho de um carrinho, de uma boneca, de uma lona de circo, de um balão, enfim, para a criança pintar, e também você fazer o contrário. Essa é a diferença. Ao invés de eu dar o desenho pronto, eu posso dar a folha em branco e dizer que ele construa, propor que ele construa o seu balão, que ele desenhe a sua lona de circo, que ele desenhe a sua história, o seu carrinho, a boneca, enfim, para que a gente vá trabalhando essas habilidades e a gente vá trabalhando esse estímulo, né, a essa autonomia, a criatividade e a expressão pessoal. Às vezes, nós, como docentes, a gente age como formatadores de aluno, né, onde a gente faz uma formatação padrão para todo mundo, ao invés de estimularmos aquilo que eles têm de melhor, e a sua pessoalidade, né, suas habilidades pessoais, né, suas vocações. E isso é muito legal. Possibilitam também esses atos lúdicos, né, a aquisição e o desenvolvimento de aspectos importantes para a construção da aprendizagem, permitindo ainda que educadores e educandos se descubram, se integrem e encontrem novas formas de viverem a educação. Quando a sua aula é lúdica, quando o seu ato docente é lúdico, você nunca mais vai ter uma aula igual a outra. Cada nova aula vai ser um estímulo tão interessante que você vai ficar com saudade. Você vai ficar ansioso, ansiosa para que chegue logo a próxima aula, né? E você começa a ser pego por esse vício da ludicidade e você fica procurando maneiras de fazer aquele aprendizado ser mais divertido, que jogos você pode adquirir, que tipo de materiais você pode preparar, quais estímulos você pode levar para a sala de aula para tornar aquele ato bem legal, bem prazeroso. Atividades lúdicas, elas têm o poder de desenvolver em muitos aspectos no processo de aprendizagem da criança. E a gente pode citar, por exemplo, a memorização, a imaginação, são duas coisas fundamentais para o ensino de qualidade, né? Einstein sempre dizia da importância da imaginação. Ele dizia que de tudo que ele desenvolvia, que ele conhecia, que ele sabia, mais de 90% era fruto da imaginação dele, da criatividade. Você vê esses grandes físicos teóricos, como Stephen Hawking, ou Einstein, Newton, todos esses homens foram pessoas que imaginavam. Einstein desenvolve as suas teorias, como, por exemplo, a da relatividade. Ele se imaginou num elevador, viajando nele, enquanto todas as pessoas no prédio, fora do elevador, estavam paradas e ele em movimento. Então, a pessoa consegue levar a imaginação e, pelo poder da sua mentalização e imaginação, ele imagina o universo e ele começa a propor teorias sobre as leis do universo. Coisas que o ser humano, para as quais o ser humano não tem nem instrumentos e tecnologia para saber se são verdades ou não. Mas veja, a teoria da relatividade de Einstein, a cada década que passa, ela é ratificada como legítima e verdadeira. Newton foi um homem que, debaixo de uma árvore, caiu uma fruta sobre a sua cabeça, e se fôssemos eu ou você, a gente reclamaria, poxa, que azar que eu dei, poxa, aqui cai uma fruta na minha cabeça. Ele não, ao cair a fruta em sua cabeça, ele começou a pensar sobre a teoria da gravidade, a lei da gravidade. Enfim, isso é muito legal, né? Então, desenvolver nos nossos alunos o seu
potencial criativo e esse poder de imaginação, quanto mais imaginativos eles forem, sabe, mais eles vão ser pessoas notáveis. A gente, na verdade, tem uma educação, através dos séculos, que um modelo de educacional que, como eu disse, formata, ao invés de libertar as mentes, né? Que elas se desenvolvam em sua plenitude. Talvez, gente, muitos de nós, não por culpa dos professores ou da escola ou dos sistemas, questões culturais, educacionais, talvez tenhamos sido tolhidos em muitas das nossas criatividades, imaginações, pensamentos, sentimentos acerca de coisas que havia um formato pré-definido a ser seguido, um padrão rígido a ser seguido. Sim, precisamos de regras. Nossos alunos precisam entender que a sociedade, ela tem a sua segurança baseada em regras sociais. Nós precisamos seguir as regras de trânsito, as regras fiscais, enfim, as regras legais, as regras culturais, as regras da escola. Precisamos segui-las, mas, ao mesmo tempo, as regras servem para a nossa interação da gente para fora, do meu eu com o outro eu. Mas dentro de nós, não precisa haver a vigência de regras tão rígidas. Nós podemos flutuar nos nossos pensamentos, na nossa imaginação e na nossa criatividade. E isso é bom. O ser humano, ele tem capacidade intelectual tão grande que, se ele fosse livre para pensar, se ele fosse livre para imaginar, para construir, para ser criativo, olha, vocês não têm noção do quanto poderíamos evoluir em pouco tempo. Intelecto, afetividade, motricidade, sociabilidade são coisas que não se separam. No entanto, a afetividade constitui a energia necessária para a progressão psíquica, mental, intelectual e é força motriz da criança. Então, tudo está ligado à afetividade. Se a criança tiver uma relação afetiva com o conteúdo, com a sala de aula, com a instrumentalização dessa sala de aula, com o conteúdo, com o material didático, com o ato docente, com a família, com a integração contextualizada de todo esse conteúdo para o aprendizado, para a vida e para a necessidade dela, ela vai ter uma relação afetiva intensa com isso. Tudo isso é muito potencializado quando eu uso recursos lúdicos. E isso é fantástico. Alunos que são dedicados, sabe, à leitura, às atividades, aos exercícios, são alunos compenetrados, estudiosos, dedicados, são alunos que encontraram prazer no ato de aprender. Alunos relapsos, procrastinadores, preguiçosos, negligentes, são alunos que não encontraram prazer no ato de aprender. Aí fica a grande questão, a culpa é deles? A culpa é da escola, a culpa é do sistema de ensino, a culpa é da metodologia, é dos recursos didático-pedagógicos, é do docente que dirige o ano letivo dentro daquela disciplina, da sala de aula. Tem muitos elementos para a gente pesquisar. Mas como eu controlo mais a mim mesmo, é mais fácil eu controlar a mim mesmo que os outros, eu começo avaliando a mim mesmo e eu vou tentar encontrar as minhas culpas nesse processo todo. Ainda que outros possam ser culpados também, ainda que eu não seja culpado, se eu investigar a mim mesmo e tentar encontrar em mim alguns motivos possíveis para que meus alunos ou alguns dos meus alunos não demonstrem interesse pelo conteúdo, eu acho que talvez eu já tenha dado um grande passo para ajudá-los, para mudar essa história. Gente, vocês estão me ouvindo ou eu estou falando sozinho? Não, eu estou te ouvindo. Tá, vocês me perdoem eventualmente eu perguntar, porque até que se a conexão cair, eu não vou saber aqui, porque eu estou só com a minha apresentação aberta. Tá dando para entender bem ou tá chato, tá complexo, tá prolixo? Eu estou conseguindo entender. Ok. O restante também está conseguindo assimilar bem? Sim, tá dando para entender.
Tá legal, gente? O conteúdo tá bacana. Sim, tá tudo direitinho. Inclusive, eu estava até procurando aqui minha monografia, né? E a minha monografia foi sobre afetividade, né? Na educação infantil, né? Cognição e afetividade, né? Caminhos para a aprendizagem. E foi muito interessante, foi uma experiência muito legal, porque a maioria não tinha filhos, né? Na época só tinha uma pessoa que era mãe, né? E a gente viu a importância desse vínculo, né? Tanto como pais como professores, né? E eu aproveitei bastante essa parte, porque, bom, eu não sei se o Ale tá né, nos ouvindo, mas eu trabalho com bastante carinho com meus alunos, eu trabalho com o lúdico, o Ale gosta muito das coisas diferentes, que a gente trabalhe mesmo, né? Mas foi uma coisa que eu já estava acostumada, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar o lúdico com as crianças, então eu coloquei em prática o que eu estudei, eu coloquei em prática, né, o que a gente, né, fez, o nosso trabalho, né, que foi a nossa monografia. E é muito importante. E às vezes a gente vê assim, os professores estão na sala de. Eu acredito que daqui a alguns anos muitos vão desistir. Primeiro, por uma geração que estamos vendo de crianças atípicas, né? É uma coisa que há 10 anos, 12 anos, quando eu comecei, a gente quase não via. E agora a gente vê também muitas crianças que precisam de ajuda e não conseguem, até mesmo parte de pais, né? Tem uma amiga nossa que ela não está aqui, não está assistindo, mas ela é mediadora de uma turma, de uma criança que todo dia ela apoia essa criança, só que ninguém toma providência. A mãe só leva um psicólogo e, né? E tadinha, ela é toda magrinha assim, e ela fala assim, Lu, hoje eu levei 2 tapas no rosto. Então, quer dizer, tem que amar. Se você não amar, você não consegue. E eu não vejo que muitos que estão saindo da faculdade de pedagogia vá continuar, porque a tendência é que entre mais crianças atípicas, é o que eu vejo, né? E se você não tiver com coração e mente aberta para ajudar, não vai conseguir e vai desistir. E, sinceramente, são 4 anos jogados fora. Sim. A grande questão aí é que a nossa legislação da educação atual, ela incluiu os alunos atípicos em turmas de alunos não atípicos, né? E isso tem um lado bom, desde que dentro dessa sala de aula você tenha mediadores atuando junto com o docente, né? O docente não pode estar sozinho, é importante ter uma pessoa para acompanhar e ajudar essas crianças atípicas, né, nas suas tarefas, nas suas dificuldades, né? Mas isso é um campo vasto, né, de debate, de busca. Agora, o que eu acho legal é que você disse o seguinte, né, se não formos afetivos, se não tivermos uma relação de afeto, de amor, né, pelos alunos, pela educação, porque nós não estamos lidando com alunos, né, na questão estrita da palavra, a gente está lidando com vidas, né? Cada aluno representa uma história de vida, uma família, um sonho de um pai, de uma mãe, uma vida futura, um adulto que precisa ser inserido da melhor forma possível na sociedade. Então, a profissão que vocês abraçaram, ela é muito importante. A importância de vocês é muito grande e é um sacerdócio. Todas as atividades têm os ócios do ofício. A de docência, a da docência não ficaria de fora disso, mas o fim ele é muito gratificante. Obrigado por você compartilhar com a gente, tá? Então vamos em frente. Um texto ou um discurso lúdico, ele tem capacidade de divertir o leitor, né? Há uma diferença em quem lê com a voz do Google e quem lê contando histórias, né? Quem faz uma leitura viva, né? Uma leitura fria, eu estou aqui com o livro do Rubem Alves, por exemplo, A Educação dos Sentidos, e eu peguei aqui um capítulo aleatório, A Arte de Ver.
Ela entrou, deitou-se no divã e disse: acho que estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais de sua loucura. Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto cebola, tomates e pimentões. É uma alegria. Aconteceu, entretanto, faz uns dias que eu fui para a cozinha fazer aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Entretanto, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles, tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obras de arte a ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões. Agora tudo que eu vejo me causa espanto. Eu fiz uma leitura rápida, com pontuação precisa, sem erros de dicção, de fala, mas foi uma leitura fria. Eu vou ler de novo. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: acho que eu estou ficando louca. Eu fiquei em silêncio, aguardando que ela me revelasse os sinais dessa sua loucura. E ela disse: um dos meus prazeres é cozinhar. Eu vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões. É uma alegria. Aconteceu, entretanto, faz uns dias, que eu fui para a cozinha para fazer aquilo que eu já fiz centenas de vezes: cortar cebolas. Ato banal, sem surpresas. Entretanto, cortada a cebola, eu olhei para ela e eu tomei um susto. Eu percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles, eu tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte a ser vista. E o pior é que o mesmo aconteceu quando eu cortei os tomates, os pimentões e etc. Agora, tudo que eu vejo me causa espanto. Olha, agora eu li de um jeito totalmente diferente. Eu li interpretando o que eu estou lendo, como se fosse um ato de, de encenação teatral. Se eu não ler com vida, eu teria uma leitura fria. Então, um texto ou discurso lúdico tem a capacidade de divertir o leitor. Vocês perceberam a diferença entre as duas leituras? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, a diferença é bem nítida, tanto que a segunda vez que você leu, pelo menos para mim, me prendeu muito mais a atenção do que a primeira vez. Exato. Esse é o objetivo da leitura ou do discurso lúdico. Prender a atenção, chamar a atenção. Porque se eu fizer a voz do Google Maps, vire à direita. A 2 esquinas, vire à esquerda. Na rotatória. Fica um troço muito... Por que a voz do Google e a voz do Google Maps é assim? Que ela é uma voz numa entonação fria, robótica, para não emocionalizar você e não tirar a tua atenção do trânsito. Mas quando eu estou me comunicando, eu preciso que na minha fala eu desperte o interesse de quem me ouve. Então, se eu vou ler uma história, eu tenho que ler a história, eu tenho que fazer a história saltar das páginas do livro e ganhar vida na imaginação de quem ouve. Isso serve para tudo. A ludicidade, então, se eu conseguir fazer a leitura de forma vívida, fica divertido para quem ouve. É como você disse, da segunda vez prendeu mais a tua atenção. A ludicidade, ela faz parte da educação infantil e o desenvolvimento da criança. Sem lúdico, criança não se desenvolve. Criança que não brinca não se desenvolve. Permitindo à criança a sua formação e construção da sua identidade. É através de brincadeiras que a criança ensaia o mundo e as interações que ela precisa ter para todo o resto da sua vida. Ele transcende o brincar. O lúdico vai além da brincadeira, né? Uma vez que esses elementos potencializam o processo de ensino-aprendizagem na infância.
Atividades lúdicas humanizam a criança através das relações com o outro, estimulam produção cultural e ajudam a modificar o contexto dela. Tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Vamos lá. Aprender de forma prazerosa permite que a criança construa a sua própria imaginação. Progressivamente, ela vai aprendendo a distinguir o que é real daquilo que é imaginário. A ludicidade, ela vai além dessa fase infantil, influenciando a gente, o indivíduo, em sua fase adulta também. A gente carrega os traços da ludicidade na nossa fase adulta. Não se trata apenas de momentos de descanso da criança, como no recreio, no intervalo, mas sim de partes importantes do seu amadurecimento. Gente, nunca pode na sua criança, no seu filho, no seu sobrinho, no seu neto, no filho do seu vizinho, nos seus alunos, nunca pode o ato de brincar. Crianças brincam o tempo todo. Elas se comunicam através da brincadeira, elas expressam suas emoções e sentimentos através da brincadeira, a sua agressividade, a sua raiva, as suas frustrações, as suas dores, as suas alegrias, suas esperanças, seus valores, tudo é refletido no ato de brincar. Crianças veem o mundo adulto de um jeito bem diferente daquele que nós adultos os vemos. Elas veem e copiam muitos desses atos através de brincadeiras também. E elas reagem ao contexto no qual elas estão inseridas. Fantaccioli diz que o lúdico permite vivenciar a aprendizagem através de um processo social, das interações que a brincadeira e os jogos permitem. Ele diz também que é por meio do ato de brincar que a criança reproduz o seu cotidiano e assim possibilita esse processo de aprendizagem da criança através da reflexão, da autonomia e dessa criatividade que aflora, contribuindo então para uma relação direta entre o jogo que ela executa e a aprendizagem que aquele jogo traz. A brincadeira é a fase mais alta do neurodesenvolvimento da criança nesse período da vida dela. Crianças brincam. O neurodesenvolvimento, na verdade, ele é um processo caracterizado pelo domínio progressivo de habilidades. Só um minutinho, queria um copo d'água. De habilidades, né, motoras, cognitivas e psicossociais, das mais primárias até as mais refinadas. Então, repetindo, é um processo caracterizado pelo domínio progressivo de habilidades motoras. Vocês sabem que habilidade é aquilo que você pode desenvolver, né? Existem pessoas com altas habilidades, essas habilidades foram desenvolvidas. Nós nascemos sem habilidades e vamos desenvolvendo as nossas habilidades conforme as circunstâncias das quais estivemos inseridos. Como é que eu vou ter um adulto magnífico pianista se ele nunca foi apresentado a um piano? Então, as questões circunstanciais às quais estivemos expostos vão estimular em nós o desenvolvimento de algumas habilidades e o não desenvolvimento de outras, né? E isso desde as manifestações mais primárias às mais refinadas. Ele se inicia no período gestacional, esse neurodesenvolvimento, sendo impactado por fatores genéticos, biológicos, ambientais e socioculturais. Por que o ambiental e o sociocultural têm grande impacto nisso? Porque eles vão gerar os nossos comportamentos. Comportamento é sempre algo aprendido, né? É o ambiente e a sociedade na qual eu estou inserido, o meio social no qual eu estou inserido, que vão desenhar para mim esse meu comportamento e o desenvolvimento das minhas habilidades.
Brincadeiras são essenciais, sabe, primordiais para o neurodesenvolvimento e para o progresso da aprendizagem de qualquer criança, possibilitando o exercício da concentração, o incremento da atenção, do foco, né? O que o professor espera do seu aluno? Que ele tenha foco naquilo que o professor precisa lhe transmitir. O objetivo do docente é levar a turma ao aprendizado de qualidade para que seus alunos sejam aprovados no final do ano, para que eles conquistem o aprendizado esperado para aquele período, que é aquele ano letivo, e portanto, eles estejam aptos a progredirem para o próximo ano letivo, né? Mas, nesse aspecto, nós, como docentes, temos a tendência de observarmos só do nosso ponto focal para eles. A gente dificilmente se coloca dentro do ponto focal deles para nós. Quem dera pudéssemos um dia estarmos dentro da mente, do coração de algum deles, ou de alguns deles, e se pudéssemos nos sentar em nossa sala de aula e termos uma aula conosco. Se eu pudesse ser aluno de mim mesmo, como é que seria essa aula? Como é que eu ia sair dessa aula? Como conseguir a atenção de crianças no processo de aprendizagem? Excelente pergunta. Brincadeiras são o instrumento mais natural e eficaz para criar estímulos, para despertar a atenção para atividades no processo de aprendizagem. O mais interessante nisso tudo, gente, é que se você entender que através de brincadeiras, através de coisas divertidas, através de jogos, você vai conseguir essa atenção que você tanto deseja. O mais interessante é que isso também funciona muito bem na fase adulta, assim como na terceira idade, com excelentes resultados, né? Gente, é inegável que quando você se senta em família ou entre amigos para uma rodada de jogo de cartas, de dominó, de dama, de xadrez, jogar Uno com a família são os momentos em que a gente mais dá gargalhadas em família. Tem momentos que a gente junta 2 baralhos de Uno, porque joga minha sogra, meu sogro, meus cunhados, minha cunhada, meus sobrinhos, meus filhos, minha esposa, e como a gente ri, né? Enfim, a fase adulta também é muito bem estimulada pela ludicidade, né? Brincadeiras diversas e jogos devem ser apresentados gradativamente. Você pega na primeira aula ou numa aula qualquer e abre-se um armário com 50 caixas de jogos de tabuleiros ou jogos educacionais. Não é isso. Não é assim. Tem que haver um planejamento de forma natural e de forma divertida, gradativamente, sem as características conteudistas de matérias a serem aprendidas, sabe? Por exemplo, vamos imaginar um professor de história que, para um aluno do 9º ano, os livros já são enormes, né? Grossos, densos, e você apresenta lá um livro de história para aquele aluno. O primeiro problema é que o livro precisa ser lido, né? E o aluno vai precisar ler, e nem todos os alunos gostam de ler. E o professor abre a página e começa pela matéria, quando eu creio que o correto era começar pelo autor. Falar com a turma sobre o autor, quem é o autor, onde ele nasceu, em que escola ele estudou, qual é a formação dele. Falar sobre a editora do livro, falar sobre o assunto que o livro vai discorrer para aquele ano letivo, por que é importante aprender sobre aquilo, por que esses momentos da história que aquele ano letivo exige que se aprenda, por que aqueles momentos são importantes para o aprendizado do aluno, em quais circunstâncias que aqueles momentos históricos aconteceram, e como eles foram importantes para moldarem a sociedade que nós somos hoje e o povo que nós somos hoje. Enfim, tem uma frase que eu gosto muito de um historiador brasileiro famoso, eu esqueci o nome dele, e ele tinha até um programa, acho que no History Channel, não me lembro se é lá ou no Discovery, que ele dizia o seguinte:
povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Que frase magnífica para estimular qualquer um a querer aprender história. Então, depois de você contextualizar o que é a história, o que é esse momento histórico, o que é esse conteúdo exigido para aquele ano letivo, quem é o autor, por que aquele livro foi escolhido, quais as características do livro, por que o professor gosta dele, por que a escola adotou aquela bibliografia, você está gerando estímulos no aluno para ele querer abrir o livro e ler o livro. Agora, a relação dele com o livro é uma relação pessoal e não fria. Então, sabe, eu digo muito para as pessoas quando eu dou palestras ou dou aulas, eu digo o seguinte: educação não combina com pressa. Se o docente tiver pressa para transmitir conteúdo, ele deixou de ensinar. Por que ele deixou de ensinar? Porque ele deixou de estimular. Educação é um ato trabalhoso, complexo e que exige paciência. Porque o ritmo da minha turma não é o meu ritmo. E o ritmo de cada aluno em sala não é o mesmo ritmo do outro aluno que senta na carteira do lado dele. Então, paciência. Se você tem pressa, em educação, se você tem pressa, vá devagar. Então, brincadeiras diversas e jogos devem ser apresentados gradativamente, de forma muito natural, sempre divertida, sem aquela característica de exigências conteudistas da matéria que ele tem que aprender. Não deixe o aluno perceber que é a matéria, deixe o aluno ver que é a brincadeira. Por trás dela, o objetivo que você espera é o aprendizado, mas o aluno vai ver só a brincadeira, de forma muito sutil. Faça isso através do simples brincar, visando estimular o aperfeiçoamento da observação, da comparação, da imaginação, da reflexão. A ludicidade, através de jogos e brincadeiras, permite ao professor ensinar regras, por exemplo. Todo jogo tem suas regras. Desenvolver a atenção, estimular a manifestação das características mais pessoais de cada um, sociais e culturais da criança individualmente. Ajuda a promover o verdadeiro surgimento do eu maior de cada aluno, que é a própria personalidade, em contraste com a personalidade dos outros com os quais ele interage nas brincadeiras e nos jogos. É através da ludicidade que a gente desenvolve a nossa pessoalidade, também a nossa socialização, ela se aperfeiçoa, além de desenvolver as características culturais que a criança precisa elaborar para ter saúde mental, ter equilíbrio emocional, psíquico. Jogos e brincadeiras não devem acontecer de forma aleatória, sem um interesse pedagógico, guardem isso. Em família, jogamos de forma aleatória, para divertir, para socializar, para unir, para rir. Mas dentro da escola precisa ter sempre um fim pedagógico, porque a mediação do professor, aí ele entra como mediador, precisa ser de forma planejada, as atividades, e terem objetivos que são antecipadamente estabelecidos para serem alcançados. E é essencial que aconteça dessa forma, que haja esse empenho do professor para que se obtenha sucesso na aplicação dessas brincadeiras e desses jogos. Para que o lúdico auxilie na construção do conhecimento, é preciso que o professor faça essa mediação, gente, da atividade planejada pelo professor, e estabelecendo os objetivos para que a brincadeira tenha um caráter pedagógico, promovendo dessa maneira a interação social e desenvolvimento intelectual conjuntamente. Então, não é o brincar pelo brincar, não é o jogar pelo jogar. Qual é o objetivo que eu tenho com esse jogo? Eu vou fazer um jogo aqui que vai estimular o raciocínio matemático para números fracionários, para exponenciação, para radiciação, para proporção. Quais jogos que eu posso usar? Eu tenho esse jogo, eu vou mostrar esse jogo para depois demonstrar o resto. Eu vou dar uma aula de conceitos de física. Qual jogo eu posso usar que vai ilustrar esse conceito de física? E assim a aprendizagem se torna muito significativa. Que tipo de brincadeira, que tipo de experiência em sala de aula eu posso propor? Que tipo de interação, que tipo de proposta a gente pode fazer? Então eu consigo ir construindo os jogos, atividades, brincadeiras que o aluno está interagindo, desenvolvendo diversas habilidades
e competências, e ao mesmo tempo aprendendo o conteúdo do qual ele não vai esquecer nunca mais. Ele não vai nem precisar estudar para a prova, porque aquilo já vai fazer parte dele, porque foi assimilado de forma prazerosa pelo cérebro, né? Ao trabalhar o imaginário da criança na educação infantil, o lúdico desenvolve a criatividade através dos objetos que foram predispostos de maneira intencional pelo professor. O lúdico, como método pedagógico, ele vai sempre priorizar a liberdade de expressão e de criação do aluno. Por meio dessa ferramenta, a criança aprende de uma forma menos rígida, mas muito mais tranquila e prazerosa. Eu lembro que meus filhos, na escola que eles estudaram, que a minha filha estudou e que hoje meu filho estuda, a minha filha nunca aprendeu tabuada. Não se compra tabuada. Ela aprendeu através de jogos com pecinhas de madeira, tem proporções. Ela aprendeu a raciocinar matematicamente. Eu achei isso muito legal. E meu filho é a mesma coisa. Não sou contra a tabuada, eu usei a tabuada, mas a tabuada me estimula a decorar. E até hoje, com 54 anos, há alguns cálculos simples da tabuada que eu tenho que parar e dar uma pensada, porque eu decorei, eu não aprendi a fazer o raciocínio lógico para aquilo. Mas eu chego à resposta sem calculadora, mas tem algumas que eu dou uma travada um pouquinho, penso, uns 5 segundos eu dou a resposta. Portanto, é melhor ensinarmos os nossos alunos a raciocinarem, não a decorarem, né? Então, essa liberdade de raciocínio é importante. Atividades lúdicas devem estar presentes no contexto das salas de aula para o desenvolvimento emocional dos nossos alunos. Sabe, gente, um professor ele não deve visar só a matéria pela matéria, ele tem que se preocupar com o aperfeiçoamento, o desenvolvimento emocional saudável dos seus alunos. E as atividades lúdicas têm esse poder. É como se fosse um brinde, um valor agregado que a ludicidade nos entrega. Assim como a compreensão dos educadores sobre os limites e as possibilidades de trabalharem a afetividade positiva e sociável dentro do ambiente escolar. Estudos mostram que salas de aula e escolas que estimulam a criatividade, a ludicidade, brincadeiras, jogos, enfim, são escolas com menos índices de violência, de agressão, de bullying, são escolas onde os alunos têm uma socialização muito mais adequada ao que se espera. Atividades lúdicas apresentam valores específicos para todas as fases da vida adulta, ou seja, um preparo para a vida adulta. Na infância, a finalidade é essencialmente pedagógica. É uma metodologia pedagógica que ensina brincando e não tem cobranças. Isso é interessante observar. Quando o ensino, a atividade pedagógica é lúdica, não há cobranças. Então você exclui toda a pressão psíquica e de dor, entre aspas, dor, porque é uma dor psíquica, que há normalmente no ato de aprender. Professor entre sala, vamos abrir o livro na página tal e ver como é que a gente vai, como é que se resolve aquela equação, aquela cadeia da química orgânica. Vamos estudar agora a história da colonização da América do Norte. E para o aluno isso já é algo pesado, que ali vem carregado com o inconsciente que lê isso como cobrança, como imposição, como tarefa enfadonha, né, que não vai gerar prazer. Então, é preciso que o professor, antes de chegar na sala de aula, ele tenha pensado em estratégias para, antes de abrir o livro para, enfim, se estudar o conteúdo, que ele possa gerar estímulos para que o aluno deseje abrir o livro e conhecer esse conteúdo. Então, é uma metodologia pedagógica que ensina brincando e não tem cobranças, e tira toda a pressão psíquica e toda a dor que normalmente existe no ato de aprender. O aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade e não apenas a apresentar produtividade. Li tantas páginas, fiz tantas laudas, tirei tanto na prova. Para a criança, o mesmo é espontâneo e permitir sonhar.
fantasiar, realizar desejos, como crianças de verdade que elas são. Gente, vocês estão lidando com crianças. Crianças realizam desejos, têm fantasias, são espontâneas, são sonhadoras. Como é que eu vou querer ensinar para crianças sem usar essas ferramentas que são próprias do mundinho deles? Eu tenho que usar essas ferramentas do mundinho deles. É muito importante que haja equilíbrio entre a utilização do lúdico como forma de obtenção dos objetivos escolares. Vou dar um exemplo. Se você pegar o filme Jurassic Park, você ensina tudo de paleontologia para os seus alunos. Não porque o filme ele é perfeito nisso, é porque o filme tem muitos erros. O filme, não digo que o filme foi feito errado, mas ali você pode observar os acertos e os erros de espécies, de forma como os dinossauros do filme são mostrados, que alguns são de épocas diferentes, que em alguns cenários ali não caberia. Enfim, eu me lembro que quando eu era criança, era muito famoso o filme do Tarzan que passava na televisão. E era engraçado que o Tarzan, ele era filmado, o Tarzan ambientado numa selva tropical, equatorial, e tinha leão. Ele lutava com leões, com tigres, e que não, os leões, por exemplo, são das savanas africanas, não são de florestas, né? Então, com um filme desse, você consegue dar uma boa aula, né, de biomas, por exemplo. Então, vocês vejam que interessante, a gente tem que encontrar um meio razoável de fazer com que o aluno desperte o interesse através de algo divertido. E olha, gente, isso serve para faixas etárias maiores também, vocês não têm ideia do quanto funciona. Querem ver um exemplo? Cursinhos pré-vestibulares. O que há de mais famoso neles são as musiquinhas que os professores inventam para os alunos decorarem fórmulas, aprenderem e nunca mais se esquecerem. Isso é lúdico, isso é divertido. Eu vou dizer uma que eu nunca me esqueci, foi no segundo grau, no primeiro ano do segundo grau, o professor Nicador, não me esqueço do nome dele. Minha velha, traga meu jantar, sopa, uva, nata e pão. Alguém sabe o que é isso? Não faço ideia, mas acredito que tem algo relacionado a exatas. Não sei. Vou repetir. Minha velha, traga meu jantar, sopa, uva, nata e pão. Primeiro que é uma história louca, né? Minha velha, traga o meu jantar. Qual é o jantar? Sopa, uva, nata e pão? Não tem nada a ver. E o cérebro gosta dessas disparidades. Tudo que é exagero, que é colorido, que é diferente, o cérebro ele tem uma sensibilidade a perceber mais coisas assim, né? Então, vejam bem, o professor Nicador nos ensinou de forma brilhante aí a sequência dos planetas do sistema solar. Se eu tirar a primeira letra de cada uma dessas palavras, isso hoje, o nome que se dá a isso é mnemônicos, né? Você usa mnemônica para ajudar na memorização. Se eu tirar a primeira letra de cada uma dessas palavras, eu sei a ordem dos planetas do sistema solar. Minha, Mercúrio. Velha, Vênus. Traga, Terra. Meu, Marte. Jantar, Júpiter. Sopa, Saturno. Uva, Urano. Nata, Netuno. Pão, Plutão. Se você me perguntar a sequência dos planetas do sistema solar, eu não vou saber responder. Talvez eu esqueça algum ou alguns, e eu não vou saber a sequência, a ordem certinha. Mas com essa frase mnemônica eu não erro nunca. Minha velha, traga meu jantar, sopa, uva, nata e pão. Para professores de matemática aí, eu tenho uma que eu não esqueci nunca. Alunos fazem muita confusão. Mais com menos é menos, mais com mais é mais, menos com menos é mais. Simples, mais amigo, mais é positivo, menos inimigo, menos é negativo. Então você já cria uma associação mnemônica. Simples. O amigo do meu amigo é meu amigo. Mais com mais dá mais. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Mais com menos dá menos. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. Menos com mais dá menos.
E o inimigo do meu inimigo é meu amigo, menos com menos dá mais. Então a pessoa não esquece nunca mais. Então vê que dá para usar o lúdico, o divertido, dá para usar também com faixas etárias maiores, né? Até a terceira idade. E como funciona na terceira idade o lúdico, o divertido? Então, é uma metodologia pedagógica que ensina brincando e não tem cobranças. Então, é muito importante que haja equilíbrio entre a utilização do que é lúdico com a forma de obtenção dos objetivos escolares. O professor Nicanor não deve nem ser vivo mais, obviamente, mas ele é um homem que deixou um legado. Eu, hoje, aos 54 anos, estou ensinando um mnemônico que ele me mostrou. Ele falou uma vez na sala de aula, eu nunca mais me esqueci. Então, isso é muito importante. Cada criança é um ser único. Tem anseios, experiências, dificuldades diferentes. Nossos alunos têm dificuldades. Sabe, gente, eu não posso fazer a sala de aula um lugar chato, frio, pesado, sofrível, de tortura, de cobranças, porque os meus alunos, muitos deles têm problemas que a gente nem imagina. Não se sabe se vai ter comida na casa dele, não se sabe se o pai brigou com a mãe, se a mãe brigou com o pai, se tem um avô doente em estado terminal no hospital, se o cachorro morreu. A gente não sabe se aquele pequenininho, aquela alma pequenininha que é colocada sob os nossos cuidados, eles têm problemas. Portanto, nem sempre a gente tem que pensar que quanto mais divertida for a aula, talvez a sala de aula seja um refrigério para ele, um momento de felicidade em meio a um dia de dor. Portanto, nem sempre um método de ensino atinge a todos com a mesma eficácia. Para a gente poder garantir o sucesso do processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que utilizar variados mecanismos de ensino, entre eles a ludicidade, porque também tem aquela questão, eu tenho aluno que é auditivo, eu tenho aluno que é visual, eu tenho aluno que é sinestésico, então eu tenho que atingir a todos os tipos de alunos, né? Na minha abordagem eu tenho que fechar todos os tipos de aprendizagem possíveis que os alunos possam ter em sua individualidade. O professor, aí está errado esse deve-se, não tem esse separador. O professor ele deve se limitar apenas a sugerir, estimular e explicar, sem impor nada, a sua forma de agir, para que a criança aprenda descobrindo e compreendendo e não por simples imitação, tá? Quando eu lecionei informática, muitos anos atrás, era aquela época em que computadores eram muito caros e os cursos colocavam um computador para 2 pessoas. E havia um fenômeno que eu percebia. Nas duplas, sempre tinha um que ou dominava mais ou era mais esperto que o outro, que era mais tímido. Então, todo curso corria o risco de um aluno só clicar no mouse, digitar, dizer para o outro, é só clicar aqui, aqui, aqui. O outro olhava e tinha a péssima ilusão de que estava aprendendo e não estava, porque se ele não botar a mão na massa e não fizer, ele não vai aprender. Então eu tinha que chamar a atenção, às vezes não, deixa o outro fazer também, você faz, depois você deixa ele fazer, porque ele só está vendo você fazer, ele está olhando para a tela, ele está vendo a tela se mover, mas ele não está tendo a mecânica de saber como vai posicionar o mouse e onde vai clicar, ele não está sabendo o que você está fazendo para acontecer aquilo na tela, então ele não aprende. Então, é preciso deixar que o aluno aprenda descobrindo e compreendendo, e não só imitando, copiando. Porque senão vira o aluno papagaio, né? Ele fala o que você está falando, mas ele não sabe o que está dizendo. O que se espera, portanto, é o autoaprendizado, o autodesenvolvimento. Se você quiser que o teu aluno aprenda, você tem que estimular que ele tenha um autodesenvolvimento, um autoaprendizado. O espaço para a realização das atividades deve ser sempre um ambiente agradável, né? E as crianças, para que elas possam se sentir descontraídas e confiantes ali dentro. Se não for um ambiente leve, não é lúdico. Olha, menino, senta que agora a gente vai jogar. Você já... Ô, Pedro Henrique, eu já te falei, nós vamos jogar agora. Agora não é hora de desenhar. Pronto, já acabou a ludicidade. Acabou. Você apresenta os objetos lúdicos e deixa que eles vão descobrindo. Aí você vai colocando as regras, você vai ajustando, você vai interagindo, para que eles possam ir se envolvendo.
É através das atividades lúdicas que o professor ele possibilita um crescimento permanente do conhecimento, auxiliando o aluno a ter confiança e espírito crítico sobre aquela atividade a qual ele está inserido. Vamos ver as características da ludicidade para o desenvolvimento infantil. Ela possibilita a formação da autoestima do aluno. Olha que legal. O aluno ele tem a sua autoestima, só para eu tomar um pouquinho de água aqui, um minutinho. Tempinho. Obrigado, gente. O aluno tem a sua autoestima desenvolvida de forma exponencial. A ludicidade também possibilita o desenvolvimento da criança efetivamente, porque ela convive socialmente e opera mentalmente. Enquanto ela está na ludicidade, ela está na interação social e ela também está operando mentalmente. O brinquedo e o jogo, eles são produtos de cultura e seus usos permitem a inserção da criança na sociedade. Porque, vejam bem, a criança brinca com brinquedos e joga jogos que foram extraídos do contexto social que ela vive. Então, os jogos são um mapa que representa, em parte, o mundo no qual elas vivem. Por exemplo, imagina o jogo Banco Imobiliário, onde você vai jogando dados e correndo as casinhas, todo mundo jogou Banco Imobiliário, e você tem um dinheirinho que você tem que gerenciar, e você vai tomando decisões, se você compra, se não compra, se você investe, se não investe, você tem que lidar com a sorte e com as contrariedades que podem acontecer, porque você pode jogar o dado e cair numa casa que seja negativa, ou que você volte tantas casas, que você perca, e a vida tem essas coisas. Então, o jogo está lidando com gestão de recursos financeiros, está lidando com escolhas, com tomadas de decisão, com negócios, com negociação, você está competindo com outros, você tem que lidar com frustrações. Gente, quanta coisa envolvida e está socializando. Então, o brinquedo e o jogo são produtos de uma cultura, e o seu uso vai inserindo a criança na sociedade. Brincar é uma necessidade básica, assim como é a nutrição, a saúde, a habitação e a educação. Professores que não permitem que seus alunos brinquem, não estou falando de bagunça, estou falando de brincar. Ele não permite que seus alunos aprendam com tanta eficiência como poderiam aprender. A sala de aula precisa ser um espaço também divertido. Também desenvolve na criança formas, conceitos, relacionamento de ideias umas com as outras, estabelece relações lógicas, comparações, contextualizações, desenvolve a expressão oral e corporal. Porque se o aluno está jogando, ele precisa se comunicar com os outros que jogam com ele precisa ter expressões. A gesticulação, então tudo isso está sendo desenvolvido, o cérebro fica altamente estimulado, reforça na criança as suas habilidades sociais, reduz a agressividade, isso é fantástico. Crianças que são agressivas, que são de difícil lidar, como a colega falou das crianças atípicas. Você imagina uma criança que tem transtorno opositor desafiador, ou uma criança que tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, enfim, vários transtornos possíveis aí e outros, essa ira, essa raiva, essa agressividade que ela vai expressar naturalmente contra o professor, contra os coleguinhas ou contra os materiais da escola, se ela está numa atividade lúdica divertida, ela está reduzindo hormônios do estresse e está desenvolvendo hormônios do prazer e do bem-estar, ela vai se sentir feliz, ela não vai agredir, ou ela vai agredir menos, né? Integra o aluno na sociedade, nos grupos sociais, nos microgrupos sociais da escola e fora da escola, constrói também o conhecimento próprio do aluno, individual do aluno, né? Jogos integra-se à sociedade e constrói nele o seu próprio conhecimento, né? Porque o conhecimento que eu tenho não é o que vocês vão ter depois dessa palestra aqui. O meu é meu. O que você vai ter é parte daquilo que eu transmiti, somado ao que você já conhece, você faz um bolo e sai a tua receita. É um conhecimento mais aperfeiçoado do que o meu, creio eu, porque vai juntar o que eu passei com o que você tem, você vai fazer você vai desenvolver o teu conhecimento.
Então, jogos por faixa etária é importante. Isso aqui é extremamente importante. De 0 a 2 anos de idade é o período sensório-motor, no qual as crianças repetem situações motivadas meramente pelo prazer. Tá? De 0 a 2 anos de idade. Nessa faixa etária, a criança ainda está na fase oral e indo para a fase do desmame. Nessa fase, toda a relação de mundo com a criança está muito ligada à oralidade. Por quê? Já nascemos na fase oral, segundo Freud. Porque nós precisamos sobreviver, e para sobreviver a gente tem que mamar. Então, se você der para uma criança de 6 meses uma caneta, ela vai botar na boca. Se você der um controle remoto da televisão, ela vai botar na boca. Se você der uma chupeta, ela vai botar na boca. Se você der uma tesoura, ela vai botar na boca, porque é através dessa sensação oral que ela tem comunicação com o mundo. É através da oralidade que ela se expressa com o choro, quando ela está triste, quando ela está depressiva, quando ela está angustiada, quando ela tem medo, quando ela tem fome, quando ela tem manha, quando ela tem frio, quando ela tem sono. Então, ela vai manifestar através do choro. Então, tudo é muito ligado na oralidade. Então, é uma fase sensório-motor, no qual a criança está repetindo situações motivadas meramente pelo prazer. De 2 anos aos 7 anos, entra num período pré-operatório, né? Não tem nada a ver com cirurgia, no qual as crianças não fazem o exercício mental, mas sim a representação daquilo que ocorreu. Elas estão representando aquilo que ocorreu nas interações sociais, nos jogos, na vida. Elas estão fazendo uma repetição do que elas vivem e veem socialmente no mundo dos seus pais, da sua casa, da vida adulta, da sociedade, né? Acima dos 7 anos, então chega um período operatório, em que os jogos são aqueles baseados essencialmente nas regras, onde eles têm uma ligação maior com as regras. É o momento em que ocorre a união dos outros 2 jogos, né? Explorando, nesse caso, a coletividade para o ato de jogar, sendo importante a cooperação entre as crianças, né? Aqui está 2 jogos, mas de outros jogos, né? Ela pega a interação de tudo isso, né? E ela começa a lidar com as regras dos jogos. As regras são mais importantes, seguir as regras, não transgredi-las, né? Ou se transgredi-las, saber que haverá punição por conta disso, né? A regra é importante, né? Vou dar um exemplo aqui bem simples. Se você dá uma bola para uma criança de 0 a 2 anos, ela não está ligada em regra do futebol e ela nem está querendo imitar o Messi jogando. Crianças começam a dizer assim, eu sou o Ronaldinho, eu sou o Messi, eu sou fulano, eu sou o Neymar, né? Não, a criança de 0 a 2, ela está só motivada pelo prazer. Ela vai pegar a bola e vai botar na boca. Crianças de 2 a 7 anos, elas já estão no período pré-operatório, né? No qual a criança, elas não fazem o exercício mental propriamente dito, mas a representação do ocorrido. Se der uma bola para uma criança de 2 a 7 anos, ela vai brincar, ela vai jogar a bola, ela vai correr atrás da bola, ela vai chutar, né? Agora, acima dos 7, ela já vai interagir, fazendo campeonato, seguindo regras. Você invadiu, você está impedido, não pode. Bola ao alto, né? Então tem todas essas questões, né? Olha, foi pênalti, não foi. Então a preocupação dessa criança a partir de 7 anos já é o período operatório, é um período mais prático, né? Onde ele está juntando todo o aprendizado de todos os jogos que ele teve com o seu neurodesenvolvimento e a sua observação social. Quando jogamos, executamos regras ao mesmo tempo que desenvolvemos ações de cooperação e interação, que estão sempre o tempo todo, né, estimulando a nossa convivência em grupo. Através do que é lúdico, a gente estabelece um ensino e aprendizagem cooperativo e de interação com os outros, fazendo com que a gente socialize, o que vai dar para o aluno aquela questão dele se adequar a essa vida em sociedade, de uma forma mais saudável, né? Ele vai ser um adulto mais sociável,
que é importantíssimo para aquilo que hoje é muito apreciado nas empresas, que é a chamada inteligência emocional, né? Na interação com as atividades que envolvem simbologia e brinquedos, o educando, que é o aluno, aprende a agir numa esfera cognitiva, né? Ele passa a agir nessa esfera cognitiva de raciocínio, de lógica, de gestão da emoção, de interação social. A criança ela vai comportando-se de uma forma mais avançada do que nas atividades da vida real. E quer seja pela vivência de uma situação imaginária, quanto pela capacidade dela se subordinar às regras. Então, ela se torna uma pessoa altamente adaptável. Gente, a vida é um jogo. Você, no teu trabalho, você está num jogo. Você tem que se submeter a regras. Você tem que jogar conforme as regras, né? Então, como dizem, é dançar conforme a música. Então, as brincadeiras, quanto mais saudáveis, constantes, plenas e ricas elas foram na infância, mais vão preparar a gente para esse ato social tão exigido da gente na fase adulta, né? Brincando ludicamente, a criança se relaciona com as pessoas e os objetos que estão ao seu redor. E ela vai aprendendo o tempo todo com essas experiências. E são essas vivências, na interação com as pessoas do seu grupo social, que vão dar para ela a apropriação desse mundo real no qual ela tem que viver. Jogo se vincula a prazer, sempre. A satisfação de estar junto, ao companheirismo, aos antagonismos também. Competição, gente, é por isso que tem torcidas para times de futebol. É por isso que quando o Brasil vai para a Copa do Mundo, a gente veste verde e amarelo e a gente torce como se fosse pela nossa vida. Quando faz o gol, a gente dá um salto de alegria e grita gol. Né? Quando perde, a gente chora, se chateia, fica triste, bota a culpa no técnico, no jogador que perdeu o pênalti, no goleiro que levou um frango. Ou seja, a gente emocionaliza. Porque ao jogo se vincula essa experiência de vida, de prazer, de companheirismo e também de antagonismos. É uma competição. Outro dia eu estava pensando, engraçado, né? As pessoas todos os anos torcem por um campeonato que acontece há décadas, há séculos, todos os anos. E todos os anos elas torcem sabendo que só um vai ganhar. Então, se você contar o número de times, a probabilidade de perder é maior do que a de ganhar, porque só há um vencedor. Mas mesmo assim, todos os anos estão lá nos mesmos campeonatos, nos mesmos jogos, porque o homem ele é esse ser social, que ele está em jogos o tempo todo, não importa a idade. As complementariedades das equipes faz-se presentes cotidianamente, sobretudo entre crianças. Brincar e jogar faz parte do aprendizado dos indivíduos, levando-os a vivenciarem emoções e situações próprias dessa natureza humana que a gente tem, que é tão boa, né, nesse aspecto. O trabalho do professor, dentro desse contexto, tem que ser sempre de organizar a sala de aula, gente. Presta bem atenção nisso. O professor ele tem que organizar essa ludicidade, senão vira bagunça. E é fácil o que é lúdico virar bagunça se você perder o rumo, né? E tem que ser o ato daquele organizador, mediador da sala de aula com espaço lúdico, selecionando jogos adequados para cada momento e que facilitem o desenvolvimento cognitivo dentro daquele momento do educando, que você percebe aquela necessidade. E aqui é também um desenvolvimento socioafetivo e motor, psicomotor do aluno. O jogo é, portanto, uma metodologia de ensino, ele é uma ferramenta. E se ele é uma ferramenta, a ferramenta não é o fim, a ferramenta é o meio para se chegar ao fim. É uma ferramenta que precisa ser planejada e utilizada da maneira coerente para facilitar a transmissão do conhecimento. Por ter caráter lúdico, proporciona prazer, e por ser educativo, ensina regras. O jogo apresenta sempre duas funções no ensino-aprendizado. Vamos ver quais são. A primeira função, gente, é a lúdica, obviamente, onde a criança encontra prazer e satisfação no jogar. Então, qual é o primeiro objetivo que o professor tem que ter ao trazer ludicidade? É gerar prazer no aluno. Agora vamos ver a segunda função. A segunda é educar através desse prazer, onde através do jogo a criança é educada para a convivência social. Você entrega um prazer, mas você objetiva um aprendizado. Então essas são as duas funções
da ludicidade. Trabalhar com jogos na sala de aula vai possibilitar vários objetivos. Vamos lá. Desenvolver a criatividade da criança, a sociabilidade e as inteligências múltiplas que a criança tem. Dar oportunidade para que aprenda a jogar e participar ativamente. Enriquecer o relacionamento entre os alunos. Isso é importantíssimo, está dentro da socialização. Reforçar conteúdos já aprendidos em sala de aula. Você pode, por exemplo, trazer a ludicidade depois da apresentação do conteúdo, como vivência empírica da prática daquilo que você acabou de ensinar, de um conceito. Adquirir novas habilidades, óbvio, através do jogo que você propôs, haverá novas habilidades. Aprender a lidar com os resultados independentemente do resultado. É aprender a perder, aprender a ganhar. Tem uma música, eu acho que quem cantava era Elis Regina, diz assim: vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. É fantástico, é exatamente isso. A vida é esse aprendizado. Então vamos ver, aceitar regras é importante na ludicidade, respeitar essas regras, aceitei as regras. Olha, o Evandro, essas são as regras do jogo. Ah, tá bom, tia. Mas não é só aceitar as regras, eu tenho que respeitar as regras. Isso me prepara para um mundo que é legalista, que é legal. Eu tenho leis a serem seguidas, há regras do jogo. A vida, se você quiser viver uma vida equilibrada dentro da sua nação, do seu estado, do seu município, enfim, do planeta onde a gente está inserido, você tem que entender que a vida é como um jogo, e há regras. Eu não posso tirar o meu carro da garagem sem eu saber as regras de trânsito. Agora, saber as regras é suficiente? Eu tenho que respeitar as regras, porque todo mundo, para tirar a carteira de motorista, tem que fazer uma prova teórica, onde tem toda a legislação de trânsito, mas todo mundo cumpre essas regras. Então, os jogos vão ensinar que existem regras que precisam ser aceitas, porque são as regras do jogo, são impositivas. Ou eu aceito ou eu não jogo. E, uma vez aceitando-as, eu preciso respeitá-las, porque senão eu vou estar roubando do jogo, burlando. Isso não é legal, né? Fazer suas próprias descobertas através do brincar também permite isso, e desenvolver e enriquecer sua personalidade, a personalidade do aluno, fazendo com que ele seja mais participativo, mais espontâneo, né, diante dos colegas da classe. Ele vai mostrar o eu dele, isso tira as inibições, né? Aumentar a interação e a integração entre os participantes para trabalhos em grupo, né, para interações sociais, lidar também com a frustração, de forma que ele se porte de forma sensata, mesmo tendo perdido, né? Enfim, propiciar também a autoconfiança e o estímulo à concentração, porque se ele não se concentrar, ele perde o jogo. Gente, o conteúdo era esse que eu queria passar, deixa eu tirar aqui da apresentação para eu ver vocês de novo, espera um instantinho. Como é que eu saio daqui? Deixa eu ver qual é a tela, deve ser essa aqui. Opa, estou aqui de volta. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Sim, ouvi muito bem. Vou deixar esse espaço agora de 20 minutos para qualquer dúvida. Vocês querem tirar alguma dúvida? Gostaram do que a gente falou? Eu falei um pouco mais rápido do que o normal, né? Porque a gente tem que falar sobre o assunto aqui em 2 horas. E espero que não tenha sido mais rápido do que foi a possibilidade de vocês terem acompanhado o conteúdo. Estou ao dispor de vocês, tá? Eu gostei bastante. E realmente, assim, o que você falou sobre quando a criança tem aquela dificuldade, eu vou falar assim, do meu aluno, ele tem dificuldade em matemática. O hiperfoco dele é sobre coisas de futebol. E ele gosta muito de desenhar no quadro. Então, aí, o que eu faço com ele? Para trabalhar a matemática sem com que ele perceba. Eu vou trabalhando a adição, subtração, ele desenhando os jogadores, e aí eu vou fazendo perguntas. Ah, Luca, tem 3 jogadores, ele é flamenguista. 3 jogadores do Flamengo.
Aí chegaram mais 2 jogadores, aí eu vou fazendo, ele vai coisando. E aí eu vou falar, quantos jogadores ficaram? Ele vai trabalhando ali, assim, ele vai fazendo, vai aprendendo conteúdo sem ele perceber que ele está fazendo que é uma matéria que ele não gosta. Parabéns. Eu até vou propor, então, uma objetificação dessa sua ação docente, que é fantástica. Agora chega a hora de você sair do campo 2D e entrar para o campo da terceira dimensão. Invista em bonequinhos pequenininhos que representem os jogadores. Você pode pegar 20 bonequinhos e pede para ele começar a fazer somas e subtrações. Perfeito. Você pode cada time tem 11 jogadores, um goleiro mais 10. Você pode levar 22 bonequinhos e mandar ele compor os times. E você deixa 5 na reserva de cada um. Estou dando como exemplo, né? Você pode levar um quadrinho, né? Isso vem de qualquer papelaria que imite um campo de futebol. Você pede para ele montar os jogadores. Lucas, quantos a gente vai botar no ataque? Tantos. Quantos a gente vai botar na defesa? Quantos? Mas, Lucas, e se 3 se machucarem? Quantos vão ficar na linha ali do seu time jogando, né? E se 2 forem expulsos, você vai contar com quantos jogadores? Adorei essa ideia. Então, quando você traz para instrumentalização, você objetifica e ele passa a lidar também com as coisas, você saiu só do plano, né, do desenho e da imaginação, e ele foi para a prática. Então, isso também potencializa muito, tá? Legal, parabéns. O que você faz é perfeito. Mais alguma pergunta? Obrigada. Deixa eu dar um exemplo. Se ficar custoso demais adquirir esses materiais que eu falei, gente, vai na internet, dá um Google e imprime folha com um monte de jogadorzinho, recorta, aí faz ele pintar, tá em preto e branco, né? Ele pintar as camisas do time, os outros, cada um vai pintar o seu time, né? Aí pinta o seu time, bota nesse tabuleiro, ou desenha de giz no pátio da escola, né? Pede permissão lá, desenha de giz um campo de futebol, eles mesmos vão desenhar, aí leva uma régua para eles fazerem a medida dentro da proporção. Olha, qual é a medida de um campo de futebol? Eu não sei, né? Eu tô chutando. Vamos supor que tenha 30 metros, então vamos fazer cada metro 1 centímetro, ou cada metro 10 centímetros, então eles desenham lá, eles vão pegar os bonequinhos que eles recortaram, já com as camisinhas dos times, né, as camisas, uniformes pintados, e eles vão botar lá no chão e vão armar os seus times, né? E ali você está fazendo vários jogos, várias brincadeiras, várias composições, então isso é muito legal. Então não precisa gastar muito dinheiro, é só usar a criatividade. E isso é muito bacana, tá? Lembrando que essa atividade, ela não pode ser atividade pela atividade, ela tem que ter um objetivo didático-pedagógico que vá atender ao conteúdo programático. Senão, não adianta fazê-la, ela fica uma atividade vazia, sem contextualização, tá? Quem mais quer falar? Ninguém, gente? Nenhuma dúvida? Com quem eu falei agora, deu para entender, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Deu para entender perfeitamente, eu estou te ouvindo. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Então, Evandro, eu posso citar o que eu fiz com meu filho, né? Eu até falei ontem, né? Porque eu demorei um pouco perceber que Miguel tinha dificuldade. Porque ele veio do jardim de infância muito bem, fazendo toda a proposta de jardim de infância. Aí, quando ele chegou no primeiro ano, foi em 2020, aí foi aquele ano atípico, né? Então, a gente ainda estava muito sem experiência, eu acredito que a maioria dos professores, usando o WhatsApp, não tinha o Meet, assim, devia ter, claro, mas a gente não sabia usar, não tinha essa experiência toda, e aí o Guel não leu no primeiro ano, né? E eu fiquei assim, aí tinha aquele lado mãe, de achar que aquilo era normal, e tinha um lado pedagogo de saber que aquilo não era normal.
Porque eu falei, poxa, mas todos os meus alunos de Jardim 3 saíam lendo, né? Ele fez Jardim 3. Né? Eu não quis ele na minha turma, né? Porque eu falei, não, você vai ficar na outra turma, porque eu não queria que ele fosse meu aluno. E quando chegou em 2022, que aí ele fez o 2021, minto, que ele fez o segundo ano, eu comecei a perceber que ele estava ficando muito ansioso. Por quê? As crianças já estavam lendo e ele não, né? E aí começou a roer as unhas dos pés, né? Dando nervoso nele, porque quando chegava a hora da professora falar, vamos ler o texto, o menino ficava da cor de uma folha branca, tão nervoso. E aí eu chamei o pai e falei, olha, Rafael, eu acredito que a gente vai precisar levar Miguel ao neuro, porque isso não é normal, né? E aí foi onde eu levei um neuro aqui de Campos, que ele é bem conhecido, né? E foi feito alguns exames, não para diagnosticar o TDAH, porque, né, não diagnostica por exame, sim, alguma associação, né? E aí foi descartado várias coisas, e o médico passou um medicamento para o Guel, que assim, ajudou muito, que foi nada de Ritalina, Risperidona, foi Bup e Pameló. Só que aí começou a parte dentro de casa. Eu parei de trabalhar, né? Conversei com o Rafael, meu esposo, falei, olha, hoje é tempo de ver Miguel, porque a minha prioridade sempre foi e sempre será ele. Então, eu parei com a escola, pedi um tempo para eu poder participar com ele das aulas, e a gente começou a investir em jogos de leitura. Tem uns joguinhos na Amazon, né? Eu falo que eu compro muita coisa na Amazon. Então, tipo assim, R$19, né? Com sílabas, né? E a gente começou a investir nesses jogos. O banco imobiliário foi os avós que deram, e eles sempre ganham da gente, né? E pode levar o tempo, por incrível que pareça, mesmo ele tendo TDAH, o tempo que fosse necessário ele fica. Eu canso e ele tá ali naquela coisa do jogo, né? E a gente comprou os Gênios, né? Que é aquela sequência de cores para trabalhar melhor o raciocínio dele, e vários outros, caixa de mágica, né? Para ele aprender a fazer são mágicas aparentemente bobas, mas ele teve que aprender a fazer aquelas mágicas para mostrar a gente. Então, a gente foi estimulando ele assim. E aí, com 3 meses, o Miguel começou a ler tudo, né? Ele ajudou muito a parte da ansiedade dele, né? Eu acredito que os medicamentos. Ele ganhou autoconfiança, e aí ele fez o segundo ano mais tranquilo, porém indo em casa. Quando ele foi para o terceiro ano, e nós voltamos, né? Foi onde eu voltei para trabalhar, atuar, onde eu conheci o Alexandre, e assim, não é porque, eu nem sei se ele está aí, mas eu recebi muito apoio do Alexandre sobre isso, né? Muitas conversas, porque eu sempre fui uma mãe super protetora. E Miguel é filho único, neto único, sobrinho único, né? Ficou na UTI. Então, é uma criança assim, é o rei da casa, né? Não é nem o príncipe, é o rei. E a gente começou, né, a trabalhar mais sobre a independência dele, sobre essas coisas, e os jogos, né? Porque eu vejo que o jogo não é necessário só na educação infantil. Claro, a educação infantil precisa chamar atenção, mas depois que nós viemos dessa pandemia, desse caos que foi, e ainda tem um pouquinho, então estamos ainda vivendo resquício, mas o que acontece? As crianças precisam de algo que chama atenção. Por quê? Como que eu vou dizer? É uma competição ainda, porque as crianças estão acostumadas com o quê? Com celular, computador, tablet, então isso ainda chama mais a atenção da criança do que a própria sala de aula. Então, se a gente não for criativo, ano passado, quando eu entrei numa turma que tinha passado por 2 professoras, e eu falei assim, meu Deus, eu nem sabia se eu ia continuar, porque assim, parecia que eles tinham perdido todos os valores, não foram passados os valores para eles. Era máscara no chão, lápis perdia todos os dias, eles não sabiam escrever uma palavra dado. E eu falei, gente, como? Nós estamos em maio e eles ainda não sabem. Então, eu comecei a trabalhar com lúdico,
né? Eu fiz uma cartola, né? Fiz uma capa para mim, uma cartola de mão para botar as palavras ali, uma cartola para usar na minha cabeça, e eu botava que era mágica da sabedoria. E ali eu trabalhei a leitura com eles, e ali eu trabalhei as sílabas e números, porque tinha criança que tinha dificuldade tanto com letras como com números, né? No primeiro ano, em maio, então eu trabalhei muito assim. E o Alexandre, ele assim, é um dos que assim, levanta, aprendi muito com o Alexandre também na forma de fazer provas diferenciadas, como não só aquela pergunta e resposta, mas o caça-palavras, resgatar isso, a cruzadinha, sabe? Então, e ele gosta disso, isso foi muito bom, porque as crianças não estavam mais acostumadas a pensar. Gente, a primeira prova que eu dei, que teve cruzadinha, o jogo dos 7 erros também, que a gente resgatou, parecia que era uma coisa que não sobrenatural. Entendeu? Então, quando eu cheguei no 4º trimestre, aquilo para ele já era uma coisa bem tranquila. Então, a gente tem que tentar buscar uma coisa bem atrativa, tanto para ensinar o lúdico, para mostrar, tanto na prova, nos testes, nas avaliações, porque hoje para eles é chato esse negócio de o que é. Tem que ter sempre tem que diversificar para chamar atenção, porque ainda como que eu vou dizer? Ainda estamos lutando contra a tecnologia, porque as crianças hoje estão muito mais tecnológicas e não é legal. Chega na hora de fazer atividade, já está chato, né? Então, se você não tiver um jogo de cintura, inventar uma coisa nova todos os dias para chamar atenção, eles sempre vão querer voltar para casa, porque lá em casa tem o celular, tem o computador, tem o videogame, entendeu? Entendi. Ótimo. A experiência que você citou é bem significativa. Parabéns. Parabéns. A gente tem que inventar a gente tem que ser criativo. O problema é que nós adultos perdemos muito daquela criatividade que a gente tinha quando criança. Mas na medida que você é criativa para desenvolver jogos e brincadeiras e ludicidade, o teu cérebro é estimulado a ser cada vez mais criativo, né? E isso é muito bacana. Sim, você falou um recurso muito bacana. A minha esposa, ela é psicóloga especializada em atendimento infantil, inclusive de crianças com necessidades especiais, como autismo e outros. E ela tem muitos recursos lúdicos para usar em atendimento, né? E a ludicidade, ela é fantástica também, terapeuticamente falando, não só na educação, em tudo na vida. Se você levar o lúdico... Olha, gente, lúdico, vou falar uma coisa para vocês aqui. Estão me ouvindo, né, pessoal? Sim, sim. Lúdico não é fazer dinâmica. Vamos fazer a dinâmica do lacinho, vamos fazer a dinâmica. Não é isso. As dinâmicas têm a sua importância. Porque tem dinâmica que não é divertida. Tem dinâmica que estressa, tem dinâmica que angustia. Então, eu já vi muitos pedagogos fazendo... Toda a reunião da pedagogia tinha que ter uma dinâmica. Aquilo irritava o pessoal de exatas, por exemplo, né? Percebia-se uma perda de tempo. Mas por quê? Porque a dinâmica estava sendo colocada só pela dinâmica, sem contexto, sem significado, nem significante, nem significância para quem participava. Então, isso tem que ser uma coisa planejada, e tem que ser uma coisa que era dinâmica, que não trazia o menor prazer. Então, se não, é o que eu falei, né? As duas questões da ludicidade principais é o seguinte: primeiro é que ela tem que gerar prazer. Então, você tem que ser criativo para encontrar formas que tragam prazer do aluno participar daquilo. E o segundo objetivo, depois do prazer, é o aprendizado, que o aluno vai ver o prazer, ele vê o lado do prazer, você vê o lado do aprendizado. Então, se você estimular essa criatividade lúdica, ela aflora de um jeito magnífico. Vocês vão ficar impressionados com isso. Muito bom. Mais alguém quer comentar ou fazer alguma pergunta? Ainda temos alguns minutos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? Valeu hoje? Foi significativo? Eu achei muito válido e vou colocar em prática
Porque, assim, essa outra estratégia que você falou de algo mais concreto, né, para ele manusear, eu não tinha pensado nisso, porque como ele gosta muito de desenhar em quadro, eu só trabalho dessa forma com ele. Então, essa outra forma que você me falou abriu mais minha mente para que eu também puxe o foco dele para outra habilidade, que no caso seja manual. Sim. Olha, eu vou dar um exemplo. Se você quiser trabalhar alguns conceitos de física, sabe essas lojas de festas infantis? Lá é o paraíso, gente. Uma Rua da Alfândega é um paraíso. Você compra aqueles saquinhos que vem lá 50 carrinhos pequenininhos de corrida, aquele brinquedinho simplesinho, vem aviãozinho, você pode montar um aeroporto em cima da sua mesa de professora, você pode montar uma pista de Fórmula 1 ou de kart e fazer uma competição, brincar, você pode comprar cadeirinhas, panelinhas e fazer uma planta baixa da casa do aluno. Hoje a gente vai fazer a planta baixa da casa da Manuela. Manuela, vem aqui. Onde é que fica a cozinha? Então bota ali o fogãozinho, bota não sei o quê, e os meninos vão ajudar, vão interagir. Tia, não é assim, olha, não pode ter Tio, tem um sofá na cozinha. Isso tudo você está desenvolvendo altas habilidades. Manuela, você falou que a parede da sua cozinha tem 2 metros, mas não vai caber a geladeira, o fogão e a mesa. Você está certinho? Não está? Então, você está desenvolvendo isso com eles. Então, isso tudo é lúdico, né? Fora os jogos, as brincadeiras, você está ensinando ali conceitos de física, de matemática, de proporção, enfim, uma série de habilidades legais, né? Visão espacial, né? Você pode pegar esses carrinhos, caminhãozinho, compra carrinho, compra não sei o quê, tudo de plástico, aquilo é tão baratinho, são uns brinquedinhos desse tamanhozinho. E você pode fazer uma cidade, ensinar regras de trânsito, né? Aí, ao mesmo tempo, está ensinando o cuidado ao atravessar, olhar para o semáforo. Então, observar se vem um carro, uma moto. Tudo isso, você pode trabalhar muitas coisas, né? Você vai falar sobre a história da independência do Brasil, aí você, nesses pacotinhos, tem cavalinho, né? Você pode pegar aqueles bonequinhos de Forte Apache, um simulando o Dom Pedro, outro não sei o quê, você fazer uma representação do Ipiranga ali, do Independência ou Morte, enfim, tantas coisas você pode criar, né, de lúdico, de divertido, fica muito legal, né? Parabéns. Quem mais quer falar? Foi legal, gente? Valeu? Deu para aprender direitinho? Ah, deixa eu falar uma coisa que eu não posso deixar de falar. Faça a sua aula ser lúdica para o seu aluno, que ela vai ficar lúdica para você. Você vai se reapaixonar pela tua profissão. Já que dar aula é um ato que exige tanto da nossa reserva psíquica, faz isso ser divertido, vai ser para você também. E que as tuas aulas sejam as aulas mais divertidas para os seus alunos e para você. E você vai ter um prazer renovado de dar aula. É isso, tá, pessoal? Nosso tempo terminou. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam felizes na sua pessoalidade, nas suas famílias, e também que vocês façam muitos alunos felizes, para agora e para o futuro deles também, tá bom? É isso. Alexandre está aí, quer falar alguma coisa? Hã? Eu tô aqui, eu só observo as suas aulas. É maravilhoso, muito bem colocado. Obrigado, Alexandre. E as alunas, né? Adorei essa interação com os alunos. Eu espero que vocês, assim, tenham gostado da nossa semana pedagógica, né? Cada dia foi um conteúdo diferente e eu percebi, né? Pelo andar das palestras que vocês interagiram e eu estou muito feliz porque a semana pedagógica ajudou muitas pessoas dentro da sala de aula, no cotidiano, no dia a dia. Muito obrigado por todos que compareceram à semana pedagógica, tá? Obrigado mesmo. Eu espero que vocês gostem. O grupo, ele ainda vai continuar, porque nós vamos ter outras semanas pedagógicas, nós vamos ter outros cursos dentro do IAP, gratuito, pago, né? A gente tem essa diversidade. Evandro, meu amigo, você sabe que eu não tenho palavras para agradecer o quão você é especial para nós no Instituto.
né? Os cursos que você dá presencial e fala de nós, os cursos que você dá EAD em nome do Instituto. Muito obrigado mesmo. Você, além de ser um coordenador, um professor, você é um amigo, você é um irmão mesmo. Muito obrigado por esse tema maravilhoso. E eu agradeço a todos que participaram dessa semana pedagógica do IAP Educacional. Um beijo no coração de cada uma. Espero que vocês tenham gostado. Pode falar, Evandro. Então, eu também quero agradecer, Alexandre, assim, me sinto honrado pelo convite, é sempre um prazer, muito obrigado. Também tenho em você um grande amigo, e eu sempre seus alunos e os que trabalham com você falam muito bem da atuação como coordenador, eu fico, assim, impressionado, e é legal ver gente que trabalha com esse entusiasmo, né, para a educação, e também ajuda outros docentes, né. E agradeço também, Alexandre, por ter me convidado, como eu disse, é uma honra, e agradeço a todos que participaram aqui. Obrigado por ficarem me ouvindo aqui essas 2 horas, né? O que passa não é o tempo é só uma contagem para a gente poder se equalizar nos momentos, né? Uns com os outros. O que passa é a nossa vida, o que está passando é a nossa vida. Tempo passado é vida que não volta mais, né? Então, vocês dedicaram 2 horas de vida aqui com a gente, com o IAP, comigo, com o Alexandre. Isso é uma honra para a gente. Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe muito vocês em tudo que vocês fizerem. É isso, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E até a próxima. Até a próxima.